Quando Deus começa a mudar você, isso significa que você sempre terá que abrir mão de algo para tomar posse de algo aqui. Você entende? Você vai ter que abrir mão de algo e pode ser algo que você queira manter. E talvez Deus queira que você fique em algum lugar de onde você quer sair. Ou deixar algum lugar onde você quer ficar. Eu não sei. Talvez você não vá à igreja aqui, está indo a uma igreja morta em algum lugar. E não está aprendendo nada, mas seus amigos vão lá e você não quer sair e deixar a mamãe e a vovó bravas. Se sair, então você vai ficar lá e continuar espiritualmente estúpido a vida toda, sabe? Eu tenho um livro aqui que estou lendo sobre Satanás. E eu decidi que vou escrever um livro sobre o diabo. O diabo é real. Há tantas coisas boas neste livro, mas uma das coisas que ele diz é: o diabo pode cobrar diante do pregador ou diante de qualquer uma pessoa no banco. E se quiser se livrar dele, tudo o que precisa fazer é não fazer nada, além de pregar o legalismo e a ortodoxia morta no púlpito e vai embora para uma igreja onde estejam realmente ajudando as pessoas. Então, talvez, sabe, eu não sei, talvez Deus esteja lidando com você. Você não está aprendendo nada aqui. Você precisa ir a uma daquelas igrejas selvagens, loucas, onde eles realmente adoram, sabe? Que levantem as mãos, onde eles dançam, onde eles pulam, sabe? Eu não vou lá andar com aqueles malucos pentecostais, hein? Não que você tenha que ir a uma igreja pentecostal, mas, sabe, não importa o tipo de igreja que você vá, mas tem que ter vida nela. E o que está ouvindo ser pregado deve estar mudando você, e se tudo o que puder fazer é sentar e apenas ficar confortável e pensar: eu estou maravilhoso exatamente onde estou. Minha filha compartilhou comigo um artigo na semana passada, ainda não li tudo, mas ela me contou parte dele. E esse pastor deixou o pastorado depois de 20 anos. Ele disse que deixou porque ele finalmente percebeu que as pessoas para quem estava pregando, elas não queriam mudar de jeito nenhum. Elas só queriam que lhes dissesse que elas eram adoráveis exatamente onde estavam, sabe? E eu gosto de deixar as pessoas um pouco desconfortáveis quando eu prego. Eu gosto de fazer as pessoas se contorcerem um pouquinho nos bancos. E eu espero que você tenha algum tipo de convicção com a minha pregação. Temos que ir à igreja porque queremos ouvir algo que vai nos mudar, que vai nos tornar mais parecidos com Cristo. Romanos 8:29 diz: somos predestinados por Deus para nós sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Agora, ser predestinado não significa que vai acontecer automaticamente, significa que essa é a vontade de Deus. Ele decidiu isso, essa é a minha decisão. Eu quero que você seja transformado na imagem de Jesus Cristo. Bem, isso vai exigir mudanças e trabalho. Ele diz: você não pode fazer isso, vou te dar o Espírito Santo. E ele vai fazer, mas isso não vai acontecer porque ficamos confortáveis o tempo todo. É difícil abrir mão de coisas que você não quer deixar de lado. Talvez haja pessoas em sua vida com as quais você não deve conviver mais, sabe? Talvez no trabalho você almoce 2 vezes por semana com um fofoqueiro.
E tudo o que eles fazem é tagarelar e reclamar o tempo todo do trabalho. Você não precisa disso. Você não precisa apenas sentar e deixar alguém despejar o lixo deles em você. Bem, eu não quero comer sozinho. Bem, por que não? Você pode ser melhor companhia do que as pessoas com quem você anda? Eu gosto de mim, eu me dou muito bem comigo mesma agora. Quantos sabem que andando com as pessoas erradas, elas podem envenená-los e mantê-los exatamente onde estão e impedi-los de crescer em Deus? Ou se você quer deixar de ser mesquinho, ande com pessoas ofertantes. Ande com pessoas que são positivas, não com pessoas negativas. Bem, eu não quero ferir os sentimentos delas. Eu estou falando sério, nós precisamos dizer, Deus, o que você quer mudar na minha vida? E depois vá e corte isso. E isso dói. Você não pode mudar sem algum tipo de dor. A crucificação da nossa carne dói. Eu não vou mentir para você, dói. Eu me lembro de deitar no chão segurando as pernas da minha mesa, quando Deus estava tentando me fazer uma esposa submissa. Sabe, depois de ser abusada sexualmente por homens, você não tem a ideia de como foi difícil para mim confiar em um homem para tomar decisões por mim? Eu só dizia, Deus, por favor, me amarre ao altar, qualquer coisa, mas eu só quero a sua vontade, mas dói tanto que acho que não posso suportar. Ele sabia o quanto eu queria desesperadamente ser como Jesus, sabe? Mas ninguém estava me ensinando a ser assim. Eu estou tentando te ensinar como você pode mudar. Amém? Não quero ser como um daqueles pregadores que apenas diz o que fazer e você vai para casa e acha que é uma boa, mas não tem ideia de como aplicar isso em sua vida. Então estou só dizendo, vá para casa. Passe tempo com Deus todas as manhãs antes de fazer qualquer outra coisa. Não importa se forem apenas 5 minutos, comece o seu dia com Deus. Quero dizer, eu prefiro que você passe tempo com Deus do que me ver na TV. Se tiver que escolher entre eu e Ele, escolha Ele. E diga, encha-me do teu Espírito Santo, Deus, eu quero ser o que você quer que eu seja. Não se contente em ser apenas um compromisso nominal. Bem, eu vou à igreja. Posso ficar sentada na minha garagem um dia todo, isso não me faz ser um carro. Sabe, só porque você se senta na igreja, isso não te faz ser um cristão? Um cristão é um seguidor de Cristo. Alguém que segue a Ele. Se alguém quiser vir após mim, ser meu discípulo, então negue-se a si mesmo. Então tome a sua cruz e segue-me. Quantas mensagens você ouve em sua igreja sobre negar a si mesmo? Precisamos de uma doutrina boa, sã e sólida, mas uma vez que entendemos isso, precisamos aprender a viver e agir como um ser humano. Thomas Fuller disse, todas as coisas são difíceis antes de serem fáceis. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Nós somos os embaixadores de Cristo. Eu gosto mais da tradução amplificada disso, então vou pedir para colocar no telão. Ele diz, nós somos representantes pessoais de Cristo. E Ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
Deus faz seu apelo ao mundo através de nós. Nós somos representantes pessoais de Cristo e imploramos por sua causa que tomem posse de seu favor divino e se reconciliem com Deus. Deus está fazendo seu apelo ao mundo através de nós. Uau! Você não precisa ter reverendo na frente do seu nome para estar no ministério? Todo mundo, se você é cristão, você está no ministério. No ministério de tempo integral, porque isso significa que em todos os lugares que vai, você representa Cristo. Você é gentil com as pessoas. Você ama elas, perdoa elas. Tem uma história que eu conto que eu acho que faz um bom ponto. Tínhamos feito uma conferência em St. Louis e eu ficava cansada depois da conferência. Na época eu fazia 5 sessões, não 3. E nós fomos a um restaurante para comer. E estava muito cheio, tínhamos feito uma reserva e quando chegamos lá disseram que não faziam reservas. Falei, mas nós fizemos uma reserva? Bem, não aceitamos reservas, então por que vocês aceitaram a nossa? Então você pode sentir seu sangue começando a... Então você tem que... Quantos conseguem sentir o sangue ferver? É aí que você tem que deixar abaixar. E assim tivemos que esperar 45 minutos para conseguir uma mesa. E aí nós fizemos nosso pedido de bebidas e uma garota veio com uma bandeja enorme, equilibrando aquilo, com café e água, chá e tudo mais nela. E ela bateu na parede e jogou tudo aquilo em cima do Dave. Em seu lindo terno de 3 peças e... Dave foi tão doce. Ele disse, está tudo bem, não se preocupe com isso. Isso não foi culpa sua, está lotado aqui. E ele ainda chamou o gerente e disse, eu não quero que ela tenha problemas, não foi culpa dela. Eu estava meio que querendo dizer outras coisas, mas aí eu pensei, calada, eu não sou tão simpática quanto o Dave. E assim... Ela voltou com a segunda rodada de bebidas e dava para ver que ela estava chorando. Ela disse, eu sinto muito. E ela se inclinou e olhou para mim e disse, sabe, eu fiquei tão nervosa quando eu te vi, porque eu sempre te vejo na TV. E eu pensei, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada por eu não ter dado um surto aqui, obrigada, Senhor. E veja, é isso que acontece. Você coloca um adesivo no carro e todo mundo fica aí esperando para ver. Nós vamos descobrir. Nós estamos sendo vigiados. E o mundo grita, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Eu não vou à igreja porque está cheia de hipócritas. Bem, por que você não vai lá e muda todos nós então? Ou seja, hipócrita conosco, tanto faz. Então, verso 21, um verso que muda vidas para mim. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado. Ele não apenas tomou o nosso pecado, ele se tornou pecado. Você pode imaginar o quão horrível isso deve ter sido? Para o nosso santo Jesus? Para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. Ele tomou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Então, você foi justificado com Deus, não porque você faz tudo certinho, mas porque você está em Cristo. Ok, deixe-me mostrar como isso funciona. Amanda, você pode trazer as minhas coisas aqui. Uhul! Ok.
Eu vou tirar o meu casaco para você ver os meus músculos, eu malho. Olha isso. E claro, eu tenho muitos outros músculos também. Ok, agora era assim que nós éramos. Só trapos cheios de correntes, aprisionados. A vida era uma bagunça. Quantos aqui ainda estão desse jeito? Bem, Jesus entra em nossa vida e ele pega tudo isso e então ele nos dá a sua justiça. Mas tem um problema, isso é muito grande para nós. Essa é uma boa lição se você a entender. Então, nós recebemos, mas não se encaixa. Então, adivinhe, nós podemos crescer nisso, sabia? E a cada ano que você está em Cristo, isso se encaixa um pouco melhor, e um pouco melhor, e um pouco melhor. Mas enquanto está crescendo nisso, você ainda pode dizer, isto é meu. Porque é seu, você recebeu, repitam, eu recebi. Você só precisa começar a dizer o que a palavra diz sobre você. Obrigada, Amanda. Precisa começar a dizer o que a palavra diz sobre você e acreditar no que a palavra diz antes de você ver acontecer. Quantos acham que conseguem começar a fazer isso? Vai ser uma grande mudança. Isso vai ser uma grande mudança. E o diabo vai lhe dizer, você é louco. Ah, sim. Ele está muito ocupado. Você acha que está ocupado? Deixe-me dizer. Aqui neste livro diz, você acha que está ocupado? O diabo é alguém muito ocupado. Ele está ocupado. Ele está sempre trabalhando. Ah, tem tanta coisa boa aqui, não me atrevo a tentar falar sobre tudo. Ele fala sobre a igreja hoje. Quando eu digo a igreja, não estou falando desta igreja, da igreja do outro lado da rua, da sua igreja, estou falando de cada igreja em todos os lugares, a igreja. A igreja, o sucesso da igreja não deve ser medido pelo número de pessoas que estão nela, pelo número de templos que ela tem, pelo dinheiro que ela tem, pelo grande coral, pelo orador eloquente, pela beleza do prédio. Ela deve ser medida por nossas almas sendo salvas e as pessoas no banco se tornando cada dia mais santas. E é isso é o que determina se uma igreja é bem-sucedida ou não. Ela é ungida. A presença de Deus está lá. Santidade não é uma palavra ultrapassada. Existe um céu, existe o inferno, existe o diabo. Nós temos autoridade sobre o diabo, mas temos que andar nisso. Ele não precisa mandar na nossa vida, mas temos que ser inteligentes para reconhecê-lo. Deixe-me dizer, você nunca viu ninguém mais trapaceiro e astuto do que o diabo. Você terá problemas e ele fará com que você culpe a Deus. E não há nada que ele se deleite mais do que deixar um cristão bravo com Deus, pensando que Deus é a fonte de seus problemas. Deus não é o seu problema, ele é a sua resposta. Amém? Deus não quebrou minha perna no closet, eu caí e quebrei a perna porque eu estava tentando atender o meu telefone. Eu estava ali com o andador, meu telefone tocando lá do outro lado e eu fui... Aí quebrei a perna. Deus não quebrou minha perna, mas Ele a curou.
A Bíblia nos diz para vestir e despir das coisas. Eu amo isso. Para revestir-se de Cristo, vestir-se do novo homem, despir-se do velho homem, vestir a armadura de Deus. Bem, como você veste as coisas espirituais? Ele diz, vistam-se do amor. Como você veste o amor? Você quer que eu diga como? Você tira um tempo de manhã e você senta e pensa em ser amável naquele dia. Você pede a Deus que o ajude. E você pensa nas pessoas de quem vai estar perto e como você pode edificá-las e incentivá-las. E lembra da palavra, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Vamos, você... Então você veste as coisas pensando nelas. Eu nunca entrei no meu closet e minhas roupas pularam aqui no meu corpo, sabe? Eu tenho que pensar naquilo que eu vou vestir. Às vezes eu escolho 2 ou 3 coisas e penduro em cabide, sabe? Posso experimentar algo e se não ficar bom, então eu vou e tiro e tento uma outra coisa. Bem, alguns cristãos precisam se olhar no espelho. Porque tomaram algumas atitudes que são feias. Vamos falar sobre uma das minhas coisas favoritas por um minuto. Me pergunto, quantas pessoas estão aqui dentro que tem alguém em sua vida que você precisa perdoar por algo? Provavelmente, a menos que vocês sejam melhores aqui em Louisiana do que no resto do mundo. Provavelmente cerca de 70% a 80%. Como já disse, eu faço isso há muito tempo. E o diabo ganha mais terreno na vida das pessoas através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. Sabia disso? Você não pode ter um relacionamento correto com Deus com falta de perdão no coração. Você não sabe o que fizeram comigo? Isso não importa. O que quer que tenham feito com você nem chega perto do que fizemos com Jesus. Ele não está nos pedindo para fazer nada que ele já não tenha feito. Amém? Deus não somente me disse que eu tinha que perdoar o meu pai que abusou de mim e a minha mãe que o deixou fazer isso. Ela o deixou abusar de mim por cerca de 15 anos, diariamente. Quando fiquei mais velha, ele me usou como sua amante. Ele roubou minha infância, a minha inocência. Me deixou tão cheia de medo que eu fiquei paralisada por anos. E levei a maior parte dos meus 40 anos para superar todas essas coisas. Mas então Deus me disse, perdoe-os, e não apenas perdoar. Ele me pediu para cuidar deles quando ficassem velhos, até que morressem. E eles viveram muito tempo. Quando eu disse, sim, eu não pensei que eles viveriam tanto tempo assim. Eu disse, sim, Senhor, eu posso fazer isso por 2, 3 anos, talvez 4, mas foram 13 anos. Só estou lhes dizendo a verdade. Eu ia à casa de repouso visitá-los, pagava tudo para eles, os levava para as consultas médicas, e vou ser honesta em dizer que nenhuma vez que fui àquela casa de repouso para visitá-los, eu quis ir. Ouçam-me, você não tem que querer fazer o que é certo para fazê-lo. Acho que todos aqui precisam ouvir isso. E então eu estarei finalizando. Isso inclui todos aí em cima também. Não temos que querer fazer o que é certo para fazer. Você não precisa sentir vontade de fazer o que é certo para fazer.
Na verdade, às vezes, quanto mais dói quando você está fazendo o que é certo, mais poderoso isso é.